Fala galera do terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E agora a gente vai falar de genética, a primeira lei de Mendel. Eu sou o professor André Yuri e sejam bem-vindos a mais uma aula. E a primeira pergunta que eu faço na aula de hoje, para iniciar nosso tema, é como as sardas aparecem nas pessoas. Primeiramente, pessoal, sardas são esses pontinhos aqui que estão representados na pele dessa moça. Normalmente, esses pontinhos se dão em pessoas ruivas, pessoas muito brancas e ruivas. Logo, essas manchas elas são herdadas, ou seja, elas vêm de pais para filhos, através de um material genético que tem a informação do indivíduo ter ou não sardas. Porém, a exposição ao sol faz com que esse indivíduo ele tenha bastante sardas ou poucas sardas. Em geral, o que eu quero falar com isso é que as sardas tanto são herdadas do material genético que vem de seus pais, quanto a exposição ao sol pode provocar o aparecimento em excesso ou não. Aqui nesse quadrinho tem algumas informações que vocês podem parar e ler, que são informações adicionais além do que eu falei. Como, por exemplo, o gene, ou seja, a informação que está contida no DNA para fabricar sardas, ele se localiza no cromossomo número 4. Seguindo adiante, pessoal, é bastante interessante entender como essas características elas são passadas de pais para filhos. Existiam várias ideias de como o fenótipo, mesmo as características que você tem no seu corpo, são passadas de pais para filhos. Antigamente, pensava-se que era cruzando através do espermatozoide, do óvulo, passava-se pedaços dos membros do pai dentro do espermatozoide, pedaços do membro da mãe dentro do óvulo. E quando se fundia, saía metade do pai e metade da mãe. Porém, nenhum desses pensamentos eles foram comprovados empiricamente até o trabalho de Gregor Mendel. Gregor Mendel é esse monge aqui, que viveu até 1884, no século XIX, e nasceu na Áustria. Ele, além de ser um curioso na área de botânica, ele era um excelente matemático. Então, Mendel ele trabalhava com cruzamentos de plantas para gerar indivíduos que fossem mais bem aceitos pela economia daquela época, pela agricultura. E isso era um tipo de brincadeira para ele. O que gerou a curiosidade dele é que ele ficava nesse cruzamento entre plantas brancas e plantas com fenótipos diferentes para ver como esse mecanismo de herança ele funcionava. E assim, o fruto de estudo dele foram as plantas das ervilhas. Por que as plantas das ervilhas? As plantas das ervilhas têm características bem claras. Ervilha que eu estou falando é as sementes que normalmente vocês se alimentam. E o que acontece? São duas características bem claras que tem nessas plantas das ervilhas. Ou elas têm sementes amarelas, ou elas têm sementes verdes. Ou elas têm sementes lisas, ou sua capa da semente, a forma da semente é rugosa. Ou a cor das pétalas das flores é púrpura ou é branca. Ou a vagem que gera as sementes é lisa ou ela é rugosa. Ou é verde ou é amarela. Ou a planta ela é alta ou a planta ela é baixa. Então, Mendel pegou essas características. Por exemplo, plantas que dão sementes amarelas e plantas que dão sementes verdes. E cruzou elas, ou seja, pegou o grão de pólen de uma e fecundou a outra. E viu qual era o resultado desse cruzamento. Desse cruzamento, a planta que surgiu gerava ervilhas
de cores amarelas. Não foi nem verde, nem o meio termo. Foram cores de um só dos pais, amarelas. E aqui eu vou passar o slide para a gente entender um pouco mais. Vamos ver como é que ele fez esse cruzamento. Primeiro, Mendel pegou ervilhas verdes, plantas que geravam ervilhas verdes, e plantas que geravam ervilhas amarelas. Vamos pegar só uma cor. Quando ele cruzou essas duas plantas, nasceram filhotes que na vida adulta geravam ervilhas amarelas. Olha só que interessante. Para aqueles alunos que pensavam que ia gerar uma cor meio termo, não. Gerou ervilhas todas amarelas. Todas. Olha só o que acontece depois. Então Mendel ficou pensando no seguinte: poxa, será que aqui dentro das ervilhas amarelas, então ele ficou pensando o seguinte: poxa, será que aqui dentro dessas ervilhas amarelas, então ele pensou o seguinte: será que aqui dentro das ervilhas amarelas não tem uma influência da ervilha verde? Nessa época, nem se sabia o que era DNA, pessoal. Hoje em dia, como vocês sabem o que é o DNA, então vocês sabem que a informação de se gerar a cor das ervilhas estavam dentro do DNA. Mas vamos trabalhar como se a gente não soubesse. Então ele pensou que nessas ervilhas mais jovens, essas daqui, filhas desse cruzamento, desses dois aqui. Veja bem o que eu expliquei para vocês. Mendel pegou uma ervilha verde, uma planta que gerava só ervilhas verdes, pegou uma planta que só gerava ervilhas amarelas e cruzou elas. Quando cruzou elas, os filhotes nasceram todos amarelos. Não nasceu com as cores misturadas, como Mendel pensava que iria dar esses frutos. Logo ele pensou o seguinte: agora eu vou cruzar essas ervilhas amarelas vindas de filhos de pais verdes e pais amarelos para ver o que dá. Então ele cruzou essas próprias ervilhas, essas amarelas. E olha o que aconteceu. Quando ele cruzou essas ervilhas, ele viu que os netos dessa daqui, esses aqui são os pais, os primeiros filhos, e a segunda geração de filhos, ou seja, os netos. Vou botar aqui filhos 2, os netos. Quando ele cruzou essa, ele viu que os verdes então apareceram. Sim, numa proporção menor, mas apareceram. O que ele concluiu desse estudo dele? Ele concluiu o seguinte: vamos dar nome aos bois aqui, como diz o ditado, e aí a gente vai entender como é que ele fez esse experimento e o que ele concluiu. Primeiramente, Mendel cruzou as sementes que só davam verdes e que só davam cores amarelas. Ele chamou essas ervilhas, ou melhor, essas plantas, de geração parental ou geração P. Quais são as gerações parentais aqui do esquema? Essas daqui. Ok? Eu vou até apagar para a gente não ficar uma bagunça esse slide aqui rabiscado. Depois Mendel, ele cruzou a geração parental. E aí o que aconteceu? Ele teve a primeira geração de filhos, que assim ele chamou de geração F1. Essa geração F1, ele também chamou ela de híbrido,
Por que híbrido? Porque carregava metade da informação da ervilha amarela e metade da informação da ervilha verde. Um híbrido é aquele ser vivo que carrega as duas características. Ou seja, dentro dessa geração F1 dos híbridos, ele acreditava que existia metade das características verdes, metade das características verdes e metade das características amarelas. Ele acreditava isso, que dentro tinha essas colorações justamente porque cruzou o indivíduo verde com o amarelo. Então, esses indivíduos aqui já não seriam puros, eles seriam misturados. Então, essa geração, a primeira geração, é chamada de geração F1, geração de híbridos. E o que eu quero que vocês entendam é que todos os filhos nasceram amarelos. Logo depois, quando ele cruzou a geração dos híbridos, geração F1 com ela mesma, se gerou a geração F2, a geração dos netos, lá da geração parental. Na geração F2, a gente encontra ervilhas verdes novamente. Esse foi a conclusão dele mais interessante até agora. Só que, veja bem, ele, na segunda geração, ele viu uma proporção matemática de filhos. A maior quantidade de filhos eram amarelos. 75% dos filhos eram de cor amarelada. E 25% dos filhos na geração F2 eram de cor verdes. Então, ele chamou a característica que prevalece no híbrido de característica dominante. E a característica que ela não é prevalecida no híbrido, ele chamou de característica recessiva. O que eu quero dizer com característica dominante ou recessiva? Vamos lá. Olha só, aqui nesse exemplo. Aqui temos a geração parental. Quando ele cruza o verde com o amarelo, qual é a cor que domina na geração F1? É a cor amarela. Tudo bem? Então, entre a cor verde e a amarela, quando misturada, a amarela não dominou. Ele chamou isso daqui, a cor amarela, de a cor dominante. Por que ela é dominante? Porque ela prevaleceu quando se misturou os dois cruzamentos. Quem é a cor que foi dominada quando se cruzou os dois? Foi o amarelo ou foi o verde? Foi o verde, certo? Espero que vocês tenham respondido. Foi o verde. A cor verde, então, é a cor dominada ou chamada de cor recessiva. Por que ela é chamada de recessiva? Quando a gente cruza os dois, quem prevalece é o amarelo. E o verde ele fica escondido dentro do material genético aqui dentro. Ele não aparece. Então, quando a gente vê num cruzamento de duas cores diferentes e a que não apareceu, filhas desse cruzamento, a gente chamará ela de característica recessiva. Característica recessiva. O dominante é a característica, ou seja, aquela estrutura aparente
no caso aqui, a coloração que o indivíduo vai aparecer. No híbrido, no fruto do cruzamento deles dois. O recessivo é o indivíduo que fica escondido, que não aparece quando há o cruzamento. Vamos entender um pouco mais dessa primeira lei de Mendel através do estudo da genética agora. Mendel não sabia nem que existia DNA na época, mas ele já conseguiu fazer estudos matemáticos que ajudaram lá na frente a entender como essas características são herdadas de pais para filhos. E aqui a gente vai ver o seguinte. Primeiro, eu quero que vocês entendam que o ser humano, ele tem Primeiro eu quero que vocês entendam que o ser humano ele tem 46 cromossomos. O que significa 46 cromossomos? 46 fitinhas de DNA. E essas fitas de DNA carregam informação de como fabricar seu corpo. Só que esses cromossomos eles são divididos em pares. Ou seja, o cromossomo 1 faz par com o número 2. O número 3 faz par com o número 4. O número 5 faz par com o número 6. O número 7 com o 8. E assim por diante. Até chegar no 22 fazendo par com o 23. 23 pares de cromossomos é a mesma coisa de dizermos que nós temos 46 cromossomos, já que eles andam em par, tá bom? Lembrando que dentro do DNA, só repetir mais uma vez aqui, dentro do DNA tem a informação de dizer, olha, a pele de fulano é mais escura, é mais clara. Olha, os olhos de fulano é mais claro, mais escuro. Então, o DNA carrega essa informação. Ok, pessoal? E no caso, como a gente está falando da informação das ervilhas, dentro do DNA que vai ter a característica verde ou não. Verde ou amarela. Ou seja, o DNA carrega essa característica verde ou amarela. Continuando. O fator genético. Olha o que está escrito aqui. Ó. O fator genético responsável pelas características por gerar a coloração lá da ervilha, a cor da pele do ser humano e assim por diante, são chamados de genes. Genes. Ou seja, o DNA ele vai ser essa fita aqui que parece uma escada retorcida. E a parte do DNA que vai gerar a característica genética, no caso que a gente está estudando a cor da ervilha, é chamado de gene. Por exemplo, essa parte vai gerar a cor da ervilha. Essa parte do DNA vai gerar a cor da ervilha. E isso aqui é o que a gente chama de gene. Tá bom? Isso é um gene. Gene é a parte do DNA que é responsável por fabricar uma característica, ou seja, uma proteína. No caso aqui, existe o gene que fabrica a cor amarela ou verde das ervilhas. E como eu disse a vocês, os cromossomos, eles têm os pares. O 1 é par com o 2, o 2 é par com o 3. Olha só o par desse daqui. Ó. Então, aqui vai ter outro gene que vai ser responsável por fabricar a proteína.
O 1 é par do 2. Eles sempre andam em par. E aí a gente vem para essa figura aqui do lado. Essa daqui, ó. Os cromossomos eles não estão em pares. Como eles estão em pares, eles têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Isso chamamos de cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos são aqueles de mesmo tamanho e mesma forma do seu amigo que ele faz par. Eu disse amigo só para ficar no sentido poético, mas do cromossomo par. Ou seja, se nós temos aqui o cromossomo 1 e ele é par do 2 e vice-versa, eu posso dizer que o cromossomo 2 ele é homólogo do 1. E o cromossomo 1, por ter o mesmo tamanho e formato, ele é homólogo do 2. Portanto, o cromossomo homólogo é aquele que tem o mesmo tamanho e formato. Homo significa igual, logos significa forma. Ele tem o mesmo tamanho e formato e faz par. Tá? Ele faz o par. Ele é o par de outro cromossomo. Vamos a outro exemplo aqui, ó. A gente tem dois cromossomos. Aqui é duas fitas de DNA muito bem enroladas. Como eles têm o mesmo tamanho e mesma forma, e eles fazem o par um do outro, eles são chamados de cromossomos homólogos. Imagine que aqui é o cromossomo 5 e aqui é o cromossomo 6. Um não está fazendo par com o outro, eles não estão em duplinhas, então o cromossomo 6 é homólogo do 5 e o cromossomo 5 é homólogo do 6. Aí veja bem, eu falei que a parte do DNA, a parte do DNA ou do cromossomo, eu já explico a diferença de um para o outro, mas é a mesma coisa, só que o cromossomo é um estado do DNA. A parte do DNA é responsável por fabricar uma proteína, ou melhor, de uma característica, é chamada de quê? De gene. É chamada de gene, tá? Gene. Gene é a parte que, no nosso exemplo, vai gerar ervilha amarela ou verde. É a parte do DNA que é responsável por gerar a cor amarela ou verde. E como ele tem seu parzinho, olha só, esse é par com esse. Então, eu posso dizer que esses também são genes homólogos. São genes parecidos um com o outro. A parte do DNA que localizamos um gene é chamado de locus gênico. Ou seja, essa é a região que a gente encontra o gene que vai dar a cor da ervilha amarela. Então, nessa região do cromossomo que encontramos o gene, é chamado de locus gênico. Ou seja, locus gênico é apenas a região do DNA que encontramos o gene que vai fabricar a característica. Isso é o locus gênico. Vamos desbravar um pouco mais isso daqui. Vamos desbravar um pouco mais aqui. Essa é a primeira parte que a gente precisa para interpretar a lei de Mendel. Na segunda parte, a gente precisa entender que toda vez que nosso pai e nossa mãe eles fabricam espermatozoides e óvulos, ou a maioria dos seres vivos, como eles têm 46 cromossomos, cada espermatozoide vai herdar metade, cada óvulo vai herdar metade do material genético da mãe, ou seja, vai herdar 23 cromossomos. E o pai, que tem 46, no caso do ser humano, também vai herdar, os espermatozoides vão herdar 23 cromossomos.
Quando ocorre a junção do espermatozoide com o óvulo, vai gerar uma célula de 46 cromossomos. 46. Segunda informação é essa que vocês precisam saber. O nome dessa divisão que as células fazem, olha só, pessoal, o nome da divisão celular em que a célula mãe, por exemplo, a nossa aqui, tem 46 cromossomos. Quando se divide, gera filhos, ou melhor, células filhas, com metade do material genético, metade, é o que chamamos de meiose. Meiose é essa multiplicação celular, ela está se dividindo, certo? Uma célula está se dividindo em duas, então ela gera metade do material genético, de 46 parte para 23, a gente chama isso de meiose, tá? Agora você imagina o seguinte, vou voltar aqui um pouco o slide. Imaginem que esse ser vivo tem só 2 cromossomos, 2 fitas de DNA. Aqui, ó. Só tem 2. Na hora que ele vai fazer meiose, vai gerar o quê? Vai gerar uma célula com um cromossomo e outra célula com outro cromossomo. Não. E outra célula com outro cromossomo. Ou seja, essas daqui têm metade do material genético da célula mãe. Agora vamos continuar imaginando o seguinte. Essa célula mãe ela tem informação para gerar a cor amarela. Aqui, os genes que vão gerar a cor amarela. Pintado de vermelho e com as letras azonas, né? Aquilo que eu vou chamar de azão, representados, o A maiúsculo. Aí o que acontece? Quando elas se separam, quando essa célula se divide, na hora da reprodução, metade do material genético que vai gerar a parte amarela vem para essa, e metade do material genético que vai gerar a cor verde vem para essa. Em outras palavras, isso é a meiose. Metade de um amarelo, da cor amarela, vem para cá, formando esse espermatozoide, e a outra metade da cor amarela vem para cá, formando esse outro espermatozoide. O segundo passo para entender a lei de Mendel, então, está escrito aqui, ó. Cada fator que é responsável por gerar a cor amarela e verde são herdados dos pais. E cada pai contribui com apenas um fator, ou seja, um gene. Se o pai tinha 2 genes que fabricavam a cor amarela, o filho herda apenas um. Se a mãe tem 2 genes que fabricam a cor da ervilha verde, o filho só herda um. Porque cada pai contribui com a metade. Se cada um tem 2 dos pais, então o filho vai nascer com a metade de cada pai. Isso você precisa entender. Em outras palavras, pessoal, só para explicar melhor isso aqui, o pai tinha 2 características, 2 genes para fabricar a cor amarela. A mãe tinha 2 genes para fabricar a cor verde. Estou botando aqui só as iniciais de verde. Quando ele vai fabricar o filho, ele vai dar metade disso daqui. Metade de 2A é o quê?
um A. Ok? A mãe também, metade de 2 verdes é o quê? Apenas um verde. E aí o filho, ele vai nascer com metade dos genes do pai e metade da mãe. Para uma outra coisa agora, bem interessante. Entender um pouco mais o que é dominante e o que é recessivo. Olha só, lembra que eu falei para vocês, quando o pai é amarelo, vou representar aqui por 2 letras grandes, como azão, azão, tá? 2 letras maiúsculas. Ele cruzou com a planta verde. Vou botar aqui como verde de símbolo aqui, mas isso vai mudar. Gerou um filho que é a mistura dos dois, porque cada pai contribui com metade de um fator. E o filho, ele foi esse híbrido aqui, ó. Primeiro filho lá, que é metade do pai e metade da mãe. Só que qual era a cor da ervilha que ele dava dessa planta aqui híbrida? Era a cor amarela. Então a gente vai ver o seguinte. A cor dele, por mais que ele era misturado, geneticamente falando, a cor do filho era amarela. Então a gente vê o seguinte. Então a gente vê o seguinte. A característica que domina, estou falando de cor, né? Da cor da ervilha. A característica que domina é aquela que se apresenta tanto quando está na geração parental, quando é puro, quanto quando existiu o híbrido. Ou seja, é a cor que prevalece, o dominante. Já aquela cor que os filhos não vão ter, o híbrido não vai aparecer, é a cor que a gente chama de recessiva. Quando eu misturei as duas cores, qual é a que prevaleceu? Não foi a amarela? A amarela é dominante. Qual é a que ficou escondida aqui dentro desses filhos? Não foi a verde? Então a verde, no caso do exemplo, é a recessiva. Agora vamos entender de uma maneira um pouco mais rebuscada. Aí prestem atenção nessa parte mais rebuscada, tá bom? Vocês concordam que o pai ele tinha 2 fatores genéticos, 2 genes iguais, representados por letras maiúsculas iguais? A mãe, que tinha cor verde da ervilha, tinha 2 Vs, que representavam genes verdes iguais. Genes iguais eu chamarei de homozigoto, com H. H-O-M-O-Z-I-G-O-T-O. Homozigoto. Tem letras iguais, é homozigoto. O híbrido, por sua vez, que é fruto desse azão com esse V, eu chamarei ele, como eles têm letras diferentes, eu chamarei então de heterozigoto. Letras iguais, homozigoto, ou seja, homo igual, letras diferentes, heterozigoto. Hétero vem de diferente. Heterozigoto. Então, quando as letras forem iguais, homozigoto. Quando forem letras diferentes, heterozigoto. Agora a gente vai poder definir melhor o que é uma característica dominante e o que é uma característica recessiva. Uma característica dominante, eu digo que é aquela que apresenta tanto na geração parental quanto nos híbridos, não é? Os híbridos não são metade do pai e da mãe? Então, isso é heterozigoto ou homozigoto? É letra igual
ou letra diferente? Quando eu falo de diferente se é maiúsculo e o minúsculo é tudo maiúsculo ou é tudo minúsculo. Se for igual é tudo maiúsculo, se for ou todo minúsculo, se for diferente é maiúsculo e minúsculo. Logo nós temos aqui azão, azinho. Isso é heterozigoto ou homozigoto? Isso é um heterozigoto. Certo? Só substituir aqui por zigoto. Um TO no final. E letras iguais aqui são o quê? Homozigoto. Então a característica dominante, pessoal, é aquela que se apresenta tanto na geração parental no puro, quanto no híbrido. Eu posso dizer então que como o híbrido é da metade da mãe e metade do pai, a característica dominante é aquela que vem tanto no homozigoto, letras iguais, de tamanhos iguais, ou no heterozigoto, letras de tamanhos diferentes. E a característica recessiva, que só apresenta na geração parental, não no híbrido, fica lá escondido, é então chamado de recessivo e a característica recessiva que só apresenta na geração parental é aquela que só vai se apresentar em homozigose, ou seja, que não tem letras minúsculas, elas não são iguais em relação aos tamanhos. Então aqui nós temos um homozigoto. Uma característica dominante é aquela que apresenta tanto em homo quanto em heterozigoto. Uma característica recessiva é aquela que se apresenta apenas em heterozigoto. Fiquem atentos a esse conceito. Quarto ponto para a gente entender a lei de Mendel. Sim, aqui eu coloquei uma brincadeira. Tentem dobrar a língua de vocês igual essas meninas estão fazendo. Quem dobra consegue formar esse Uzinho na língua? Esse U na língua? Esse U na língua? Tem uma característica dominante no gene que permite que dobre esse músculo na língua. Quem não consegue é recessivo. Certo? Ou seja, essa menina, quais são os genes que podem aparecer nessa menina aqui? Já que ela é dominante. Ela pode ser homozigoto, letras iguais, azão, azão, ou heterozigoto. Ela pode ser azão, azinho. Ela não é dominante? Pode ser um ou outro. E essa menina aqui que é recessiva, ela só pode ser homozigoto. E aqui, para diferenciar, a gente coloca os homozigotos como letras minúsculas. Os recessivos. Azinho, azinho. Tá bom? Para resumir, a segunda lei de Mendel, ela é intitulada, para resumir, a primeira lei de Mendel, ela tem o seguinte enunciado: cada caráter, ou seja, cada gene é condicionado por um par de fatores, ou seja, cada gene do nosso corpo, ele tem um par de fatores. Cada característica do nosso corpo é condicionada por dois genes, um par de fatores, que se separam na formação dos gametas, nas quais ocorrem doses simples. Ou seja, a característica amarela das ervilhas, para gerar a cor amarela, tem que ter um par. E na hora de gerar os filhos, cada par é dividido e os gametas, cada um tem uma parte desse fator. Aquela divisão lá da meiose. A primeira lei de Mendel, então, ela é conhecida como lei da segregação, separação de um par de fatores. Não se separam os genes que a gente viu aqui?
Não se separam os genes? Então, como eles se separam na hora da reprodução, a primeira lei de Mendel é chamada da segregação de um par de fatores. E aí eu vou terminar de explicar, voltando para o quadrinho aqui de Mendel, para vocês entenderem essa última parte. Está bem perto de terminar a nossa aula já. E agora a gente vai entender aqui, o que ele quis dizer aqui. Ó. A gente sabe que a cor verde é recessiva, então ela vai ser representada por Azinho, Azinho. A gente sabe que a cor amarela aqui, como é pura, toda vez que o problema vem dizer no puro, significa que é um homozigoto. E como é um homozigoto dominante, a gente vai representar a cor amarela por azão, azão. Na hora, o que a primeira lei de Mendel está dizendo? Que cada característica, no caso a cor amarela é a característica que Mendel está falando, é representado por um par de fatores, ou seja, dois fatores. Um A e outro A. Um A e outro A. E na hora de gerar os espermatozoides, esses fatores eles se segregam, se separam. Ou seja, esse pai vai gerar, através de meiose, um espermatozoide azão e outro aqui azão. Essas letras elas vão se separar. A mãe vai gerar um óvulo azinho e outro óvulo azinho. Claro que esse número aqui é só para deixar didático. Cada célula que nós temos fazendo meiose no corpo masculino se gera 4 espermatozoides. E também vai se gerar 4 óvulos, mas só um sobrevive. Cada célula do óvulo. Aqui é só para ficar mais didático para vocês. Então, esses fatores eles se separam. A primeira lei de Mendel, então, é chamada de lei da segregação dos fatores independentes. Esses fatores se separam independentemente um do outro. O que acontece? Quando eu gerei esse filho, cada ervilha dessa é azinho, que veio da mãe, e um azão, que veio do pai. Ou seja, cada filho é um azão, um azinho. Certo? Um azão do pai e um azinho da mãe. Olha só que interessante, gente. Os filhos não são híbridos, daqui dá para a gente dizer. Qual é a cor dominante? A cor dominante, a característica dominante, é aquela que vem tanto em heterozigoto, letras diferentes, azão, azinho, quanto em homozigotos, letras iguais, azão, azão. Quando eu cruzei esses daqui, na geração dos netos, geração F2, a gente vê o verde aparecendo. Mas o verde só vem como azinho, azinho. Olha aqui. Azinho, 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 azinho e azinho, azinho. Certo? Já os amarelos, eles vêm azão, 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 azinho ou azão, azão. Que isso dá a característica dominante. Tanto o homozigoto quanto o hétero. O recessivo é só homozigoto. E a gente representa por letra minúscula. Então, o experimento da primeira lei de Mendel está aí. O que vocês precisam entender é que apenas, somente apenas, ele quer dizer que na hora de se gerar os filhos, primeiro ele quer dizer o seguinte, que para ter a característica, no caso amarela ou verde das sementes, ele precisa de um fator ou um par. Precisa de um par de fatores. E esses par de fatores, na hora da reprodução, eles se separam e se juntam novamente para gerar os filhos, os híbridos. Então, é chamada da lei da segregação dos fatores independentes. Tá bom? Para a gente finalizar a nossa aula, eu quero que vocês entendam o seguinte. Qual é a cor desse gato? Do pelo do gato. A cor do pelo do gato é preto e branco.
não é um cinza claro. A desse coelho também. Tudo bem? Veja bem, pessoal. A característica genética é o que eu chamo de genótipo. No caso, qual a característica genética da cor da ervilha amarela? É azão, ou o híbrido azão, azinho. E a da cor verde é o quê? Característica genética da cor verde é azinho, azinho. Então, a característica genética que vai gerar o fator, ou seja, a coloração, é o que a gente chama de genótipo. A gente chama de genótipo. Só que, para que essa cor ela venha se expressar, ela precisa de fatores ambientais atuando. A característica aparente, pessoal, então é chamada de fenótipo. O que é a característica aparente? A cor amarela só vai ser enxergada se fatores ambientais como temperatura, coloração da água, quantidade de água, umidade, nutrientes do solo estiverem presentes ali para que aquela cor apareça. Não adianta ter a característica genética se não tem os fatores ambientais atuando. Aquilo que a gente enxerga é o que a gente chama de fenótipo. Ou seja, a cor amarela é o fenótipo. O fenótipo, portanto, é a característica genética, o genótipo, mais os fatores ambientais. O azão ou azão-azinho mais as características ambientais vão gerar a cor amarela. Que isso fique bem claro. Fenótipo é diferente de genótipo. Genótipo é só a característica genética que vai gerar a cor, o fator, certo? Fator. Já o fenótipo é a característica visível que a gente vê. Por exemplo, a cor amarela. A cor amarela é a que a gente vê. A cor da pele branca, então, é o quê? É um fenótipo ou um genótipo? É um fenótipo. Não é o que a gente torna visível? Não é? É a proteína que consome o leite. É o quê? É um fenótipo, ou desculpa, que degrada o leite. É uma lactase. É um fenótipo ou um genótipo? É um fenótipo. É o que é percebido pelo ambiente, certo? O fenótipo, portanto, é essa característica genética mais o meio ambiente. E o que é o genótipo? É o que está dentro do meu gene que vai gerar a cor. E o que eu quero dizer com isso? Veja bem. Vamos pegar esse coelho aqui. Olha só a pele do coelho. Quando eu raspo ele, eu coloco uma bolsa de gelo, olha o meio ambiente, olha o ambiente frio, e tiro a bolsa de gelo, olha a coloração preta do coelho aparecendo. Então o que acontece? O pelo do coelho, a coloração preta do coelho, desse coelho aqui do Himalaia, está de acordo com a temperatura do ambiente. É branco quando é mais quente, e é frio e é preto quando é mais frio. Então o fenótipo que a gente enxerga, o preto e o branco aqui, ó, o preto e o branco. E o genótipo é o quê? É a característica genética, o fator genético, que Mendel chamou isso de fator, ele não tinha um nome, certo? Para gerar a cor preta ou a cor branca. É por isso que esse gato aqui tem cor preta perto da pata, que é a cor que ele perde mais calor próximo, que se resfria mais rápido, perto do focinho, das orelhas, do rabo, que são as extremidades do corpo dele. E onde ele está mais esquentado, onde ele tem mais calor no corpo, é a cor branca, onde ele vai perder mais calor.
onde é mais quente no corpo dele. Já a pata, onde é mais frio, está em contato com os ambientes térmicos que perdem calor mais rápido, é preta. Tá bom? Então assim a gente termina a nossa primeira aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho disso daqui.